Let us turn to Matthew chapter 3. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 3. Verse 1. Versículo 1. In those days John the Baptist came, preaching in the desert of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is near. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. And verse 7. Versículo 7. But when he saw many of Pharisees and the Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Verse 10. Versículo 10. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. These are the verses for the moment. Esses são os versículos por enquanto. But before I proceed, I would like to remind you that you have promised you definitely will read through 10 times of this book. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar-lhes que vocês prometeram que leriam esse livro 10 vezes. I know probably some of you did try, but not successful. Eu imagino que alguns de vocês até tentaram, mas não conseguiram. So probably you only read 7 times or 8 times. Talvez você só tenha lido 7 vezes ou 8 vezes. But I think your conscience should be peaceful. Mas eu quero que a sua consciência fique tranquila. If you really promised the Lord, Se você realmente prometeu ao Senhor, no matter what, you would like to make e você it up. disse ao Senhor que de qualquer jeito você quer chegar naquele alvo. Suppose you haven't read 10 times. Suponhamos que você não tenha lido 10 vezes. But within the near future, you should promise to the Lord you would like to make it up. Se for esse o caso, prometa ao Senhor que nos dias a seguir você completará suas leituras. Now, why 10 times? Por que 10 vezes? Because this is the minimum numbers that because after reading 10 times. Esse número 10 é o número mínimo necessário de leituras. Then somehow you will remember something. Para que você seja capaz de lembrar de alguma coisa. Our mind always tend to be very forgetful. A nossa mente tende a ser muito esquecida. Especially when we study the word. Especialmente em se tratando do estudo da palavra. So in order to understand the word, a fim de entendermos a palavra, at least you should let the word to penetrate into your heart. Você precisa permitir que ao menos a palavra penetre em seu coração. So it depends on different makeup of different persons. Claro, isso depende, varia de pessoa para pessoa. For some people, probably 2 times should be enough. Para algumas pessoas, talvez 2 vezes seja o suficiente. For some people, about 30 times is not enough. Mas para outras pessoas, às vezes 30 vezes não é suficiente. So this is the way to help you. Então essa é uma maneira, uma sugestão que damos para tentar ajudá-lo. To get acquainted with the word. Para tornar-se familiar com a palavra. Let the word fill you before the interpretation of the word reach you. Você precisa permitir que essa palavra os encha antes de vocês ouvirem a interpretação. So that's why we suggest that everybody should read through this book at least 10 times. Por isso
recomendamos que cada um lesse ao menos 10 vezes esse Now, livro. I know very well from my experience in the past. Eu sei muito bem, a partir da minha experiência no passado, Now, definitely some of you will read more than 10 times. de que muitos de vocês certamente lerão mais do que 10 vezes. So we would like to keep the record again. Nós gostaríamos de deixar mais uma vez o registro. We want to know that how many times should be the record for this E conference. queremos registrar o recorde de quantas leituras foram feitas. So any one of you read through this whole gospel more than 15 times? Anybody? Algum de vocês leu esse evangelho mais do que 15 vezes? Anyone? Alguém? 15? All right. Now, how about 20 times? E 20? We still 2, right? There's How a third about, hand there. oh, there also. So how about 30 times? 30 times. E 30? Quem dá mais? Oh, still 30. there. Opa, ainda estão aí. So how about 50 times? 50? 50 vezes. No. All right. So how about 40 times? Yes? E 40 vezes? 40 times? Bem. All right. So what's the number, brother? Quantas vezes você leu, irmão? 43. Oh, 43. All right. So hopefully the organizer of this conference should make a note Bom, então, who has read 43 times. Os organizadores vão tomar o nome da pessoa e mandar para o livro dos Guinness. Now that's one thing. Bom, isso por um lado. The second thing I would like to announce tonight is this. A segunda coisa que eu gostaria de anunciar hoje à noite é... Now I would like to accept the suggestion by Sister Hannah. Eu acho que vou aceitar aquela sugestão da irmã Hannah. So we will have a quiz. Ou seja, teremos uma provinha básica At the end of this conference. ao final dessa conferência. So most likely we will do it in Friday afternoon. Provavelmente realizaremos essa prova sexta-feira à tarde. It won't take very long. Não será uma prova longa. You see, very simple test. That's É all. uma prova muito simples, é só The isso. important thing is about this book. Agora, o aspecto importante é esse livro. If you read so many times, Se você leu tantas vezes, now these questions are very easy to you. essas perguntas serão fáceis para você. Of course, the prize will be prepared for the winner. Certamente haverá prêmio para o vencedor. And now, who should take this exam? Agora, quem deve fazer essa prova? Of course, we expect for all the participants. Claro, nossa expectativa é que sejam todos os participantes, But especially for the young people, mas especialmente os jovens. now I encourage you should be there. Sim, você deve participar dessa prova. Now, we will define who are the young people. Agora, nós ainda precisamos definir o que entendemos por jovens. After I have your name list. Depois de eu receber a lista de nomes, So we will the name make. list is over there. It's over Yeah, there. it's all right, but Okay. this will become floating for the moment. Ok, então por enquanto nós deixaremos isso suspenso no ar. But those other people, we also invite you to come to have a test. Mas nós queremos também convidar os outros a vir fazer essa prova. But you don't have to hand it in. Você poderá fazer a prova, mas não precisa entregar. So this just for your own satisfaction, just for you to know that how much you know about this book. Ou seja, é para a sua própria satisfação, para você ver quão pouco você conhece desse So livro. no one else will know what you have done. Ninguém vai saber o quanto você conseguiu fazer ou deixou de fazer. So that's only up to yourself. Então isso é só para a sua informação So própria. please just come, Então você venha and you don't have to hand in. e você não precisa entregar a prova. If you don't think it's very satisfactory, Principalmente se você achar que você não fez lá muito bem. so if you think it's good enough, okay, probably you want to hand it in. Mas se você acha que fez um provão, você pode entregar a prova. Then you will compete with other brothers and E aí sisters. você entrará na competição com Now, outros irmãos whether e you will irmãs. become the winner or not. Quem sabe você ganha o prêmio. So I think that's what we are going to do probably in the Friday afternoon. Então eu imagino que é isso que faremos sexta-feira à tarde. Now, since I do not have a name list right here, Agora, como eu ainda não tenho neste momento a lista de nomes, so I have no way to ask you any eu questions não tonight. tenho como fazer perguntas para vocês hoje à noite. All right, so we will proceed to chapter 3. Vamos prosseguir ao capítulo 3. 3 para os gaúchos. Now,
John preached in the wilderness João pregou no deserto as the foreigner of the Messiah. como aquele precursor do Messias. The king is coming, O rei está vindo, but before the king is arriving, mas antes desse rei chegar, and then someone is paved the way for the king. alguém foi adiante desse rei pavimentar o caminho. So he said, repent, for the kingdom of heaven is near. E ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. And John the Baptist did not explain what is the kingdom of heaven. Agora, João Batista não explicou o que significava o reino dos céus, The audience know it so well. porque a sua plateia já sabia isso muito bem. Now this morning I told you that where they got that idea. Nesta manhã eu disse para vocês de onde veio esse conceito. Because they got that idea from Daniel chapter 2. Esse conceito vem lá de Daniel capítulo 2. Now here is the prophecy. E ali encontramos uma profecia. Here is the flow chart of history of mankind. Ali encontramos o fluxograma de todo o desenrolar da história da humanidade. From the time of Babylonian Empire Começando nos dias do Império Babilônico, to the end of the world, to the end time of the world. até os últimos dias do mundo. So now that flow chart was given in a dream of Nebuchadnezzar. Aquele fluxograma foi concedido em sonho a Nabucodonosor. So we see the four kingdoms. E ali world. vemos 4 reinos deste mundo. That's the prophecy. Essa é a profecia. But today it become history. Hoje isso se tornou história, But one by one has been wonderfully fulfilled. porque cada um daqueles reinos, aquelas profecias foram cumpridas de forma maravilhosa. So in history you have Babylonian Empire, Na história temos o Império Babilônico Persian e Empire, o Império Persa Greek e Empire, o Império Grego, Roman Empire. Império Romano Now we come to the part of 10 toes. e finalmente chegamos à parte dos 10 artelhos. Now when we come to the 10 toes, Ao chegarmos àqueles artelhos, we said the end day of the world is coming. dizemos que os dias do fim do mundo chegaram. We know the Lord is at the door. Sabemos que o Senhor está às portas. How do we know? Como saber? Based on this wonderful prophecy. Nós sabemos isso tomando por base essa maravilhosa profecia. Some great event will happen. Algum grande evento acontecerá. A rock will hit upon the feet Uma rocha atingirá aqueles pés and will smash the whole thing into pieces. e tudo será esmagado em pedacinhos. And that rock will grow and grow unto a huge mountain. E aquela rocha crescerá até se tornar uma grande montanha. And that will fill the whole earth. E aquela montanha encherá toda a terra. So no longer gold, silver, bronze, and iron. Não mais teremos ouro, prata, bronze e ferro. Now it is something of rock. Mas agora encontramos alguma coisa feita de rocha, It's all different in nature. que na sua natureza é completamente diferente. And that represents the fifth kingdom. Isso representa o 5º So reino. Daniel explained that kingdom. E Daniel explicou que reino era While esse. those kings are still there, Enquanto aqueles reis ainda estavam lá, when the 10 toes are there, quando os 10 artelhos ainda estão presentes, who is supposed to represent the 10 kings, que devem representar 10 reis, and then something happened. alguma coisa acontecerá. The rock will conclude everything. Aquela rocha concluirá toda a história. Now we know that rock referred to our Lord Jesus. Sabemos que aquela rocha se refere ao nosso Senhor Jesus. So by that time Jesus will come. E naqueles dias o Senhor voltará. He will conclude the history of E mankind. Ele concluirá a história da humanidade. Then he will build he will set then there will be a kingdom. E então haverá um reino. And that kingdom, according to Daniel, E de acordo com Daniel, esse reino, because the God of heaven e lembre-se de que a expressão é que o Deus do céu, will set up this kingdom. ele estabelecerá esse reino. So it's clear. Então, é claro, This kingdom, because it was set up it will be set up by king, Pelo by fato- God, pelo fato daquele reino ser estabelecido por Deus, of course, kingdom of God. então é sim o reino de Deus. But this God is God of heaven. Mas esse Deus é apresentado como sendo Deus dos So céus. that's what kingdom of heaven. Por isso que o reino é o reino dos céus. So every Jew, when they read that book, Todo judeu, ao ler aquele livro, they were so excited. eles estavam muito empolgados. Finally, they are filled with hope.
finalmente estavam cheios de esperança. Because from one nation, from one kingdom after another kingdom, they were oppressed, they were persecuted. Reino após reino, eles foram perseguidos e oprimidos. As if they always tell among the nations. É como se eles sempre fossem o rabo de todas as nações, Now a cauda. when they should become the head. Quando é que eles se tornariam a cabeça? So they really look into the future. Então eles olhavam para o futuro. But here is good news. E aqui havia boas novas. Now one day the Messiah will come and conclude the history. Um dia o Messias viria e concluiria toda a história. Then there will be a kingdom. E aí então haveria um The reino, kingdom of o heaven. reino dos céus. So that kingdom always at the very end of history. Então aquele reino sempre se referia ao finzinho de toda a And it história. will be in a distant future. Então ele aconteceria num futuro distante. But now John the Baptist said, Mas nos dias de João Batista ele disse: the kingdom of heaven is near. arrependei-vos, pois está próximo o reino dos You céus. thought it's in a distant future. Vocês achavam que ele estava lá no futuro distante? So when the world will come to its end? Quando é que o mundo viria para o fim? Now Chegaria ao only final? when the rock Somente quando aquela rocha hit on the feet batesse, atingisse os and pés smash the whole thing into pieces. e esmiuçaria toda a estátua em pedaços. So now God really set up that kingdom at the very end of the time. Então, de fato, Deus estabeleceu aquele reino bem no final de todos os tempos. So brothers and sisters, Irmãos, you don't need further explanation. você não precisa de mais explicações. People of Israel, they know it very well. The audience know it very well. Aquela plateia do Senhor conhecia muito bem. So John the Baptist did not explain it. João Batista não se deu o trabalho de explicar. Now, then the same thing when you read chapter 4. O mesmo ocorre quando lemos no capítulo 4, And when Jesus began to preach, quando o Senhor começou a pregar, then he said, repent, for the kingdom of heaven is near. ele disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. The same phrase, Encontramos a mesma frase, the same sentence. a mesma sentença, Again, the Lord did not explain what is the kingdom of e heaven. mais uma vez observamos que o Senhor também não explicou o significado dessa expressão reino dos céus. The Lord and John the Baptist never give us the definition. Nem o Senhor, nem João Batista nos deram a definição. But because Matthew is addressed mainly to the Jews. Mas lembre-se que Mateus ele foi dirigido especialmente aos judeus. And Matthew also did not put any explanatory note there. E No. também Mateus não se deu o trabalho de fazer nenhuma nota explicatória. Otherwise, yes, the audience understand. Caso contrário, a plateia entendia. But the reader of Matthew may not understand. Mas observe que o leitor de Mateus, não sendo judeu, talvez não compreendesse. So at least Matthew should put some footnote there. Então, Mateus poderia bem ter colocado uma nota de rodapé. Matthew didn't do that. Mas Mateus não o fez. You know why? Sabe por quê? Because he assumed that the reader should mainly are the Jews. Porque ele pressupôs que os leitores seriam basicamente os judeus. So if it is in Gospel Luke, Então, isso encontramos, se fosse no livro de Lucas, now you know Luke always inserts some footnote there, Lucas sempre coloca notas de rodapé, but not with Matthew. mas não é assim com Mateus. So for that reason, E por essa to razão, understand this gospel, para compreender este evangelho, for we Gentiles, nós gentios, to understand it, para que nós compreendamos, we need the background of Book of Daniel. é necessário conhecer o pano de fundo do livro de Daniel. So that's why we went back to Daniel 2 this morning. Por isso, de manhã, voltamos a Daniel capítulo 2. And to understand what is the meaning of kingdom of heaven. Para compreender o significado do reino dos céus. But now if you read the context of chapter 3, Agora, se lermos o contexto do capítulo 3, while John the Baptist saying the kingdom of heaven is near. quando João Batista diz está próximo o reino dos céus, And then we were told também nos é dito he rebuked the Pharisees and the Sadducees. que ele repreendeu os saduceus e os fariseus. Now they also come for baptism. Eles também foram para serem batizados, And now John the Baptist rebuked them. mas João Batista os repreendeu. Now let me explain a little bit. Deixa eu explicar um pouquinho. That's really a time of great revival. Aquele momento era um momento de
grande avivamento. Now, most likely John the Baptist has some connection with Essenes. E muito provavelmente João Batista tinha algum contato com os essenos. Now, Essenes is like the Pharisees and the Sadducees. Agora, esses essenos eram como os fariseus, como os saduceus. And these are the three class of Jews, prominent Jews in the Old Testament. E aquelas três classes eram as classes mais proeminentes dentre os judeus naquele tempo, And especially in the time of our Lord Jesus. especialmente nos dias do nosso Senhor Jesus. But those Essenes, Aqueles essenos, they distanced themselves from Jerusalem eles se afastaram de Jerusalém, because they considered the priesthood has been corrupted. porque eles consideravam que o sacerdócio havia caído em corrupção. So now they live in the area of Dead Sea. Então eles se retiraram e passaram a morar, a habitar nas regiões do Mar Morto. They don't want to get married Eles não queriam se casar, because they want to devote their time just for one thing. porque eles desejavam dedicar-se para apenas uma coisa. They believe that they are waiting for the coming of Messiah. Eles desejavam esperar a vinda do Messias. So they try to prepare themselves. Então eles procuraram se preparar. In the desert, they try to copy the word of God. E no deserto eles copiavam a palavra de Deus. And that's why we have the Dead Sea Scroll. Por isso que temos os manuscritos do Mar Morto. And they were so careful in copying the word. Eles foram muito cuidadosos ao fazer aquelas cópias da palavra. Now they know that if they copy the word of God, Eles sabiam que se eles copiassem a palavra de they Deus, had to keep themselves pure. eles precisavam se guardar puros. So they have to go through some ritual of bath Então eles passavam por rituais de purificação de banhos to clean themselves. para se purificarem, se limparem. So these are the people called Essenes. Esses são as pessoas chamadas os essenos. And now, by the way, when you read that John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food were locusts and wild honey. Quando lemos, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. So most likely he lives in that area, O mais provável é que ele também morasse naquela região do Mar Morto, very near to the Essenes. muito próximo aos essenos. Or, according to some guessing, he may be part of it. Alguns até especulam que ele fizesse parte dos essenos. Now, we don't have to make such a guess. Agora, nós não precisamos fazer essa suposição. But anyway, it was a desert. De qualquer maneira, era o deserto. And there, John the Baptist preached the message. E foi ali que João Batista pregou a mensagem. And his message was so powerful. A sua mensagem era poderosa. And many people come from Jerusalem, everywhere, try to be baptized by him. E muitos vieram de Jerusalém, de tantos outros lugares, para serem batizados You por have to ele. know the background. Você precisa conhecer o pano de fundo. Now, normally, the baptism is for the Gentile Agora, normalmente o batismo era para os gentios, who would like to be converted to Judaism. aqueles que desejavam se converter para o judaísmo. So water baptism is for the proselyte. Então, aquele batismo nas águas eram para os prosélitos. Now, before they are converted to Judaism, Antes deles se converterem ao judaísmo, now they have to go through the water baptism. eles deviam passar pelas águas, pelo batismo de águas. Why? Por quê? Because they are sinners. Porque são pecadores. Now, if you want to convert to the Judaism, Então, se eles quisessem se converter ao judaísmo, you need to repent. eles precisavam se arrepender. So that water baptism to show that now you repent, you turn around. E aquela água do batismo era para eles manifestarem que haviam se arrependido, haviam se convertido. You turn your back to the Gentile world. Ou seja, haviam virado as costas para o mundo From gentil. now on, E dali em diante, you want to be part of Judaism. eles desejavam ser parte do judaísmo. So that's a requirement for these people. Aquele pré-requisito para aquelas pessoas. Never the requirement for the Orthodox Jews. Aquele requisito era para aquelas pessoas, mas nunca para os judeus ortodoxos. So it must be some revival. Então, isso deveria ser algum tipo de Even avivamento. Pharisees and Sadducees, they came to John the Baptist. Até mesmo os saduceus, os fariseus foram até João Batista. Because according to the Jewish understanding, De acordo com a compreensão judaica, if anyone should go to heaven, se alguém fosse ir ao céu, if there's
there's only two, Se houvesse apenas duas classes, then one is Pharisees, another one, scribes, another one is Pharisees. uns seriam os escribas e outros os fariseus. Now you see, brothers, these people are designed for heaven. Então, vocês veem que essas pessoas estavam planejadas, projetadas para os céus. So there was a tradition. Havia uma tradição. They said, now, of course, there's hell. Claro, há um inferno. And then Abraham always sitting at the gate of hell. E Abraão se assentava ali nos portões do inferno. Now, when he sees some Israelites, the descendant of Abraham, E ele, ao ver um dos seus descendentes, algum israelita, try to get into the hell, tentando entrar dentro do inferno, then Abraham would say, my son, this is not your place. Abraão diria, meu filho, este não é seu lugar. Go back. Volte, volte. The hell can never, the children of Abraham had never part in the hell. Ou seja, os filhos de Abraão jamais teriam parte no inferno. So for that reason, E por essa razão, they are not sinners. eles não eram They pecadores. don't need to repent. Eles não precisavam se arrepender. But now, if anyone come to John the Baptist, Mas se alguém fosse até João Batista, if they want to be baptized in the Jordan River, querendo ser batizados no Rio Jordão, what does that mean? isso significa o quê? They are standing on the position of a sinner. Estão se colocando na posição de They pecadores. confess that we are sinners. Eles confessam que são pecadores. So, brothers, now even Pharisees and Sadducees come to John the Baptist. Então até mesmo os fariseus e os saduceus foram até João So Batista. it must be a great revival. Então aquele movimento deveria ter sido realmente um grande avivamento. We should have that in mind. Precisamos guardar isso na nossa mente. Why? Because he's preparing the way for the king. Então vemos que João Batista estava mesmo preparando o caminho para o rei. So the people in that part of the world need to be softened in their heart. Então as pessoas naquela parte do mundo precisavam ter seus corações amaciados. Before the coming of their king, Antes que o seu rei they viesse, ought to be repentant. eles precisavam se arrepender. Do you see that? So John the Baptist João Batista tried to preach a message. procurou pregar uma If you mensagem. know Daniel 2, Se você conhece Daniel capítulo now let me 2, tell you that kingdom of heaven is near. deixe-me lhes dizer que aquele reino dos céus está próximo. Just few more months. Alguns poucos meses, In a very short span of time, num período curto de tempo, the kingdom of heaven should be here. o reino dos céus estará aqui. So what you should do? Então, o que você deve Of fazer? course you should repent. Claro, você deve se arrepender. But now John the Baptist looked at them. Mas João Batista olhou para aqueles He said, "You brood of e vipers." disse, raça de víboras. Now that's very heavy word, Isso é muito pesado, especially for the Pharisees. especialmente se tratando de They fariseus. are Orthodox Jews. Eles eram judeus ortodoxos. How can you address to them saying, "You a brood of vipers"? Como é que se poderia dirigir a eles falando raça de víboras? Who warned you to flee from the coming wrath? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? What does that mean? Isso significa o quê? If the kingdom of heaven near, Significa que se o reino dos céus está even próximo, the rock is near. significa que aquela rocha estava próxima. Now, when the rock is violently hit the feet, Agora, quando aquela rocha com violência atingisse os pés, it represents holy wrath. isso representaria a ira santa de Deus. So now, who warned you to flee from the coming wrath? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produce fruit in the keeping with repentance. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. And do not think you say to yourself, "We have Abraham as our father." I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Think about it. The concept of John, O conceito de João still the old concept. ainda era o conceito antigo. The concept of every Jew. Era o conceito de todo judeu. Now, the kingdom of heaven represents the coming wrath.
reino dos céus representava aquela ira vindoura. Now everyone should be ready to flee from that wrath. E todos deveriam ser capazes de fugir daquela ira. But here is a conflict. Mas aqui há um conflito. Because they all say to themselves, Porque eles dizem a si mesmos: Abraham is our father. temos por pai Abraão. So is Abraham is our father. Agora, se Abraão é o nosso pai, We always march on to heaven. nós estamos sempre numa marcha em direção ao céu. That's what kingdom of É heaven. isso que é o reino dos céus. So you see, brothers and sisters, in that case, Nesse caso, they are very sure they have no problem. They don't need to repent. eles estão certos que eles não precisam de arrependimento. But then here is a wonderful prophecy. Aqui é uma profecia maravilhosa. I tell you that out of these stones, Mas eu vos digo que destas pedras, the stones in the desert, aquelas pedras no deserto, God can raise up children for Abraham. Deus pode suscitar filhos a Abraão. Brother, sister, in the wilderness, full of stones. No deserto está cheio de pedras. It is a surprise. É uma surpresa. It is a miracle. É um milagre. Now, if one day God is able to raise from this stone the children for Abraham, Se Deus algum dia suscitasse filhos a Abraão daquelas then pedras, who are they? quem são eles? These Pharisees and Sadducees, they were the earthly descendant of Abraham. Aqueles fariseus e saduceus eram descendentes terrenos de Abraão. So now you have to repent. Você precisa agora se arrepender. If you do not repent, Se você não se arrepender, the Lord will give you up. o Senhor vai desistir de He você. will choose another, just from the stone, he will raise the children for Abraham. E o Senhor suscitará daquelas pedras filhos para Abraão. These people, they really belong to the kingdom of heaven. Se essas pessoas realmente pertencessem ao reino do céu. Now they really are the sons of heaven. Eles realmente seriam os filhos dos céus. Aside from the earthly children of God. Isso independente de serem não filhos terrenos de Deus, Now de it Abraão. please God Então, aprove a Deus to have the heavenly people of God. ter o povo celestial de Deus. They also the children of Abraham. Eles também são filhos de Abraão. Why? Por quê? Because Abraham is a father of faith. Porque Abraão é o pai da fé. And these people, they believe in Lord Jesus. E essas pessoas creem no Senhor Jesus And Cristo. definitely they are the children for Abraham. E certamente são os filhos para Abraão. So if somehow the Lord is able to, out of this stone, God is able to raise up children for Abraham. Se de alguma maneira Deus suscitasse daquelas pedras filhos a Abraão, That's definitely a miracle. isso certamente seria um That milagre. will happen. E isso aconteceria. That's what I'm here for. É por isso que eu estou aqui. I'm only a forerunner. Eu sou apenas um precursor. I'm paving the way for my master. Eu estou pavimentando o caminho para o meu I mestre. try to prepare the people for my master. Eu estou preparando o povo para o meu mestre. I'm only the voice in the wilderness. Sou apenas uma voz que clama no The deserto. word should come. A palavra The virá. king should come. O rei precisa vir. So then, brothers, Irmãos, what kind of kingdom is that? que tipo de reino era esse? If the kingdom of heaven Se o reino de Deus, dos céus, is only for the descendant of Abraham. fosse apenas para os descendentes de Abraão, Now, brothers, then why God has to raise children for Abraham out of these stones? por que Deus precisaria suscitar filhos para Abraão a partir de pedras? And our Lord Jesus Agora, o nosso Senhor is Jesus exactly to perform that miracle. era quem deveria executar esse milagre. Do you see that? And not only that, Não apenas isso, verse 10. vemos no versículo The 10. axe is already at the root of the trees, Já está posto o machado à raiz das árvores, and the judgment is very near. e o juízo está muito So próximo. you see, brothers, this kind of language Esse tipo de linguagem always point us to the kingdom at the end time.
sempre aponta para o reino no fim dos tempos. But before that end time, Mas antes daqueles fins dos tempos, God will perform a miracle. Deus executará aquele milagre. God wants to raise the children for Abraham out of these stones. Deus suscitaria para Abraão filhos a partir daquelas It's pedras. all different categories. É uma categoria completamente distinta. You see that? When you live in this world, Quando você vive neste mundo, now all you want is gold, silver, bronze, and iron. tudo o que você deseja é ouro, prata, bronze e ferro. But remember, Lembre-se, when the fifth thing can come forth, when the kingdom of heaven comes, quando o reino dos céus vier, it is rock fill the whole earth. lembre-se que é uma rocha que preenche a terra. Now, who should be in a part of that kingdom? Quem toma parte desse reino? Do you see that? Theoretically speaking, Do ponto de vista all the teórico, descendants of Abraham should be there. todos os descendentes de Abraão deveriam But participar. remember, God is able to raise the children for Abraham out of the stones. Mas lembre-se que Deus é capaz de suscitar filhos a Abraão a partir daquelas pedras. These are small stones. São pequenas pedras. Finally connect with a huge stone. E essas pequenas pedras finalmente devem se conectar àquela And grande that's why rocha. Peter said we are living stones. Por isso Pedro diz que somos rochas que vivemos, somos pedras vivas. Later you know. Depois você saberá. These stones actually are from that huge rock. Aquelas pedras são tiradas daquela grande rocha. We are born out of that stone. Nós nascemos daquelas pedras. Brothers and sisters. So then, this means that kingdom of heaven something more than the Jewish people think. Significa que o reino dos céus era alguma coisa além do que os judeus pensavam. Even beyond John the Baptist. Era até mesmo além daquilo que João Batista imaginava. I think even when John uttered this prophecy, Eu acho que até mesmo quando João proferiu essa he did profecia, not know much about it. ele não sabia muito bem dessas All he knows coisas. that this is the time we have been waiting for. Tudo o que ele sabia é que já havia chegado o momento pelo qual eles haviam esperado. Now, finally, kingdom of heaven is at E hand. finalmente o reino dos céus estava às mãos. Oh, he was so excited. Ele estava tão empolgado. Now, because by the guidance of the Holy E Spirit, pela direção do Espírito Santo, he preached the sermon of repentance. ele pregou o sermão do arrependimento. But think about it. Now, when he preached to the Jewish people, E quando ele pregou para os judeus, and during this preaching, durante a pregação, and we find something new there, nós encontramos que há um elemento novo. something more there. É alguma coisa a mais. That's why it takes the whole Gospel of Matthew to explain it, Por to isso interpret it. que é necessário todo o evangelho de Mateus para interpretá-lo. And more than that, Além disso, he said, I baptize you with water for repentance. ele disse, eu vos batizo com água para arrependimento. So this water only for Ou repentance. seja, a água é apenas para arrependimento. But after me, Mas, depois de mim, there will be someone vem alguém who will baptize you with the Holy Spirit and with fire. que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Now, of course, in the mind of John the Baptist, Claro, na mente de João Batista, the coming of the Holy Spirit, a vinda do Espírito Santo, according to the book of Joel, de acordo com o livro de Joel, it should happen at the end day. deveria acontecer nos últimos dias. So at the end day, when Messiah comes, Nos fins dos dias, quando o Messias viesse, according to prophetic books, de acordo com os livros proféticos, now you find the Holy Spirit will fill all his people. você verá que o Espírito Santo encherá todo o seu povo. So then who is the baptizer? Então, quem é o que The batiza? Messiah definitely should be the baptizer. Certamente é o Messias. He will baptize the people of Israel Ele batizaria o povo de Israel with the Holy Spirit. com o Espírito Santo. Also with the fire. Também com o fogo. Of the fire means the end day judgment. Agora, esse fogo refere-se ao juízo do tempo do fim. This fire is literal. Esse fogo é literal. Just Holy Spirit is literal. E assim como o Espírito Santo é literal. You should never try to spiritualize it. Você não deve tentar espiritualizar isto. Because that's definitely the idea of normal average Jew. Então esse era o pensamento de
cada judeu normal, according to their understanding. de acordo com seu entendimento. When Messiah comes, Quando o Messias he viesse, definitely will baptize them with the Holy Spirit. ele os batizaria com o Espírito Santo. Those who resist the Messiah, Aqueles que resistissem ao they will be Messias, baptized with fire. eles seriam batizados com fogo. So then, John Baptist continued to say, Então João Batista prosseguiu, his winnowing fork is in his hand. ele disse, a sua pá ele tem na mão. In verse 10, the axe is already at the root of the No trees. versículo 10 encontramos que o machado está posto à raiz das árvores. That axe represents the execution of the judgment. Agora, o machado, ele representa a execução do juízo. Now, winnowing fork is the same thing. Agora, a pá é o mesmo. Because he will clear his threshing floor. Que lemos que ele limpará a sua eira. At the end days, Nos últimos do you dias, see, brothers and sisters? Vocês veem He isso? will clear his threshing floor. ele limpará completamente a sua eira. And then what does that mean? Isso significa o quê? Doing two things. Que ele fará duas coisas. Gathering his wheat into the barn. Ele recolherá o seu trigo no celeiro And burn up the chaff with unquenching fire. e queimará a palha em fogo inextinguível. Now, what is the meaning of baptism with the Holy Spirit and with fire? Qual é o significado do batismo com Espírito Santo e com fogo? When you think about fire, Quando você pensa a respeito here do is the fogo, background. aqui temos o pano de fundo. What kind of fire it is? Que tipo de fogo é esse? What's the purpose of that fire? Qual que é o propósito desse fogo? You see, brothers, God has a threshing floor. Deus tem uma eira. God is compared to a farmer. Deus é comparado com um fazendeiro. All he wants is the harvest. Tudo que ele quer é a colheita. So, brothers, why he baptized them with the Holy Spirit? Por que ele os batizava com o Espírito Santo? Because he wants to gather his wheat into the barn. Porque ele deseja juntar o seu trigo na sua eira. Now, in the Bible, Na Bíblia, the wheat always refers to Christians, no one else. o trigo sempre se refere aos cristãos, a mais ninguém. The fig tree applied to the Jew, to the people of Israel. Assim como a figueira se aplica ao povo de Israel. But the wheat always refers to those who have the life of Christ. Mas o trigo se refere a sempre àqueles que têm a vida de Cristo. Why? Por quê? Unless a grain of wheat fall upon the ground, Porque se o grão de trigo caindo na terra it não morrer, remains alone. ele permanece só. But when it really fall into the ground, Mas se ele morrer, it will bear much fruit. produzirá muito fruto. It will produce 30-fold, 60-fold, 100-fold of grains of wheat. Produzirá a 30, 60 e a 100 por um grãos de trigo. So, brothers, do you see that? Vocês veem isso, irmãos? Here is not just people of Israel in view. Aqui nós não percebemos que não é apenas o povo When de you Israel talk que está em about vista. baptism with the Holy Spirit, Quando se fala de batismo com o Espírito Santo, mainly for the wheat. então isso se aponta principalmente para o trigo. When you are be filled with the Holy Spirit, Quando você está cheio do Espírito you will be Santo, matured. você será amadurecido, Now, maduro. when the wheat is ripened, Quando aquele trigo está maduro, it has to be taken away from the field ele tem que ser arrancado do campo and gathered into the barn. e é juntado na eira. Where is barn? Onde que está essa Barn is eira? neither the field nor the house. Então observe que essa eira não está nem no campo nem na casa. The farmer has a house. Então o fazendeiro ele tem uma casa. He works in the field. Ele trabalha no campo. But the barn is between the field and the house. Aquela eira está entre o campo e a casa. Now, what does that mean? Isso significa o quê? Remember, Lembre-se, one day, all those mature Christians, um dia todos os cristãos maduros they will be gathered serão ajuntados into the barn. na eira, What does that mean? no celeiro. O que That significa? means they will be removed from the field. Eles serão retirados do campo. That's rapture. Isso é arrebatamento. But where they will be together, Mas onde que eles serão ajuntados? we will be raptured into the air. Seremos arrebatados para os ares. The air is between the throne and the world. Observe que os ares está entre o mundo e o trono. The world is the threshing floor of
of our Heavenly Father. Então, o mundo é a eira do nosso Pai Celestial. Now the third heaven is his house. Agora, o terceiro céu é a sua casa. But when he gathered his wheat into the barn. Agora, quando ele junta seu trigo no celeiro. Now, brothers, this is not only the story of the earthly people of Israel. Encontramos aqui of Abraham. Que não se trata apenas da história do povo terreno de Abraão. When you talk about kingdom of heaven, quando falamos do reino dos céus, before the end day, antes do tempo do fim, two things. Acontecerá duas coisas. Primeiro, God will raise the children for Abraham out of these stones. Deus suscitaria filhos para Abraão a partir daquelas pedras. If you want to have a real kingdom of heaven, se você realmente deseja ter um reino dos céus real, then the nature of the sons of kingdom ought to be matched with the kingdom itself. Então, o caráter do reino, dos filhos daquele reino, precisam corresponder ao caráter do rei. If that rock filled the earth, se aquela rocha preencheu a terra, means the kingdom of heaven, isso significa que o reino dos céus. Then now, brothers and sisters, the sons of kingdom, os filhos do reino, also has to share the same nature. Também devem compartilhar da mesma natureza. Out of this stone, daquelas pedras, God raised the children for Abraham. Deus suscitou filhos para Abraão. But more than that, e além disso, God wants them like wheat. Deus também os deseja serem como trigo. We'll try in Matthew chapter 13. E isso veremos em Mateus 13. When he talk of the kingdom of heaven, quando ele fala do reino dos céus. And he compare the sons of kingdom with the wheat. E ele compara os filhos do reino ao trigo. So our Lord scattered the seed in the field. O Senhor semeou a semente no campo. So you see, brothers and sisters, if you want to understand chapter 13, se vocês desejam compreender o capítulo 13, don't forget chapter 3. Não se esqueça do capítulo 3. Even John the Baptist may not understand very well. Ainda que João Batista não compreendesse muito bem. But somehow the kingdom of heaven is much greater than what he thinks. Ele, de alguma maneira, o reino dos céus é muito mais amplo do que ele imaginava. Unconsciously, inconscientemente, on one hand, por um lado, according to his limited understanding, de acordo com sua compreensão limitada, he did preach the sermon of repentance. Ele realmente pregou o sermão do arrependimento. He did call them to repent. Ele realmente os chamou ao arrependimento. That's the message of the foreigner of Messiah. Essa é a mensagem do precursor de Cristo, o Messias. But in this passage, mas nesta passagem, when Matthew put it down, quando Mateus registrou isso por escrito, somehow, in a very skillful way, Matthew put the footnote there. De alguma forma muito habilidosa, Mateus colocou uma nota de rodapé. He noticed ele observou the message from John the Baptist. A mensagem de João Batista. Even the speaker did not fully understand the message. Ainda que quem falava, João Batista, não compreendesse completamente a mensagem. Matthew understood. Mateus compreendeu. So you see, during the whole message, então em toda a mensagem, you know that now the kingdom of heaven is not just as normal every Jew think. Você percebe que o reino dos céus não é apenas aquilo que todo judeu achava. Much deeper than that. Porque era alguma coisa muito mais profunda. The same thing happened to Daniel. O mesmo aconteceu com Daniel. When Daniel interpreted the dream of Nebuchadnezzar, quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, he was 17. Ele tinha apenas 17 anos. It is wonderful. É muito maravilhoso. This young man was able to penetrate into the secret. Esse jovem foi capaz de penetrar o segredo de alguma coisa que acontecera na mente de um homem. So this is dream of Nebuchadnezzar. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. So, brothers and sisters, and now, by the help of the Holy Spirit, com a ajuda do Espírito Santo, Daniel was able to penetrate into that dream. Daniel pôde perscrutar aquele sonho. Daniel explained the dream. E ele pôde explicá-lo. After that interpretation. Depois daquela interpretação. Now, brothers, every normal Jews, when they read the book of Daniel, todo judeu normal, ao ler o livro de Daniel, now full of hope, se enchia de esperança. Now they know the Messiah definitely is coming. Eles sabiam que o Messias certamente viria. Do you see that?
Now, in the beginning, they thought they are waiting for Messiah. No princípio, achavam que estavam esperando o Because they were Messias, under oppression, mas estavam debaixo de opressão, under persecution. debaixo de When they perseguição. were so depressed, E quando estavam tão deprimidos, they dream a dream. eles sonhavam sonhos. One day, God definitely will raise Superman to rescue them. Um dia Deus suscitará um super-homem para nos Now, here's the resgatar. answer, brothers. E a resposta está aqui. And now you find that Messiah definitely will come to conclude the whole thing. Você descobre que o Messias viria para concluir toda aquela história. Rock is all different kind in nature than gold, silver, bronze, and A natureza da rocha é completamente diferente do que a natureza do ouro, prata, bronze e ferro. so definitely this kingdom, not king of this earthly kingdom. Isso significa que esse quinto reino definitivamente não Is é the reino kingdom deste of mundo. heaven. É o reino dos céus. And for that reason, E por essa razão, even when they went through suffering, até mesmo quando passavam por sofrimento, persecution, por perseguição, they learned to be patient. eles aprenderam a paciência. They know that their hope in their future. Eles sabiam que havia esperança para eles no futuro. The glory is in their A future. glória deles estava no futuro. Very interesting. In this world, Neste mundo, both Roman and Greeks, tanto os romanos quanto os gregos, when they study, when they look, or let me put it this way, when they think of a glory, quando eles pensavam em glória, they always think of the glory in the past. eles sempre pensavam de glória no passado. Visit Rome today. Veja Roma hoje. Visit Greece Se today. você visitar a Grécia hoje, And you will discover their glory is in their past. você descobrirá que a glória desse povo está no passado. Even if you visit China today. Até mesmo se você visitar a China hoje. Yes, today what you see is modern China. Sim, hoje o que vocês veem é a China moderna. But if you see some legacy left in China, Mas se você vê um legado lá na China, now you will know that their glory was in the past. você terá certeza que a glória deles está no passado. Two people in the world. Há dois povos no mundo. Their glory always in the past. Is in the past. Há dois povos cuja glória está sempre no passado. So they always look back. Eles Long sempre look olham back. para trás. But only two people in the world. Mas há apenas dois povos no mundo. Both earthly and heavenly descendants of Abraham. São aqueles descendentes de Abraão, tanto os terrenos quanto os celestiais. People of Israel O povo de Israel and the church. e a igreja. When they think of glory, Quando eles pensam em glória, they always think of future. eles sempre pensam no futuro. If we are suffering with Christ, Se sofremos com Cristo, we will be glorified with Him. com Cristo reinaremos. Because that glory in the future Essa é uma glória que está no futuro. will will encourage us to march on. E é essa glória futura que nos encoraja a prosseguirmos. Almost give up. Talvez você esteja quase We desistindo. almost faint in the journey. Talvez estejamos quase desfalecendo no caminho. Now, when we see the glory in the distant future, Mas quando contemplamos a glória lá no futuro, when we see the wonderful New Jerusalem, quando vemos aquela nova Jerusalém tão maravilhosa, we can see it from the distance. nós podemos contemplá-la à distância. No matter how difficult is the journey, Não importa quão difícil seja o percurso, no matter how difficult is the way at the path, não importa quão difícil seja o caminhar, that view of glory aquela visão de glória, will encourage us to go on. ela nos encoraja a prosseguir. So how important is chapter 2? Quão importante é o capítulo 2? What a comfort to all the people of Israel. Que grande conforto para todo o povo de Israel. So because of that hope, Por causa daquela and esperança. they were so impressed with Daniel too. E aquilo impressionou Daniel também. Of course they know kingdom of heaven. Claro, eles conheciam o reino dos céus. It means that at the end day, Eles conheciam o reino que era there futuro. will be a messianic kingdom. Um reino que nos últimos dias seria um reino messiânico. And that's the kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. So you equate the messianic kingdom with kingdom of heaven. Então, eles igualavam o reino messiânico com o reino dos céus. Unfortunately, brothers and sisters, Infelizmente, irmãos, some Bible scholars, alguns eruditos bíblicos, including Darby,
Até mesmo Darby. These people, they really know their Bible very well. Olha, esse pessoal conhecia a Bíblia muito bem. But when they come to the Gospel of Matthew, Mas ao chegar ao Evangelho de Mateus, when they think of a gospel of kingdom of heaven, quando eles falavam do reino dos céus, they immediately think of Messianic kingdom. eles sempre pensavam no reino Do messiânico. you see that? Do you understand that? Vocês conseguem compreender So isso? that's why when Darby is preaching, is commenting on this book, Por isso que quando Darby escreveu seu comentário a respeito desse livro, he tried to explain to us. ele tentou explicar. Now, when Jesus came, Quando o Senhor Jesus veio, now he offered his kingdom to the Jews. ele ofereceu o seu reino aos judeus. So if they accept Jesus Christ Se eles tivessem aceitado o Senhor Jesus as Cristo their king, como seu rei, como seu rei, then God of heaven really set up the kingdom of heaven at that time. então o Deus do céu teria estabelecido o reino dos céus naquele instante. So that should happen 2,000 years Isso ago. poderia ter acontecido 2000 anos atrás. But unfortunately, people of Israel reject the Messiah. Mas infelizmente o povo de Israel rejeitou o Messias. Now, because that rejection, E por causa dessa rejeição, then the kingdom of heaven postponed. esse reino dos céus foi postergado, foi Postponed adiado. all the way to the very end time. Foi adiado até o tempo do fim. Now, originally, the Sermon on the Mount Originalmente, aquele sermão do monte is aiming for the sons of the kingdom of heaven. tinham como alvo aqueles filhos do reino do céu. If that kingdom only offered to the Jews, Se aquele reino tivesse sido oferecido apenas para os so judeus, they are the sons of kingdom. então eles são os filhos do reino. Now that's why, in the Bible, always refer the Jews as the sons of É kingdom. por isso que na Bíblia sempre refere-se aos judeus como os filhos do reino. Because remember, within the context of Daniel 2. Porque lembre-se, dentro do contexto de Daniel capítulo 2, Now, of course, brothers and sisters, é claro, irmãos, that's what they are waiting for. é isso que eles esperavam. When Messiah come and establish his kingdom, Quando o Messias viesse e estabelecesse seu then reino, they all become the sons of kingdom. todos eles se tornariam os filhos do reino. You see that? Then the Darby really followed that line. Então Darby seguiu por essa linha. So if the Sermon on the Mount for the sons of kingdom, Se o Sermão do Monte é para os filhos do reino, so it means only for the Jews, significa que é apenas para os never judeus. for Christians. Não é para os cristãos. Because that's supposed to be the law we should keep during the Messianic kingdom. Sorry? The law we should keep during the Messianic kingdom. Porque essa seria a lei que deveria ser guardada apenas durante o reino messiânico. So because that kingdom being postponed to the very Agora, end, se aquele reino foi adiado até o tempo do fim, so Sermon on the Mount not for Christians, então o Sermão do Monte não é para os cristãos. not for you, not for me. Nem para você, nem para mim. But brothers, Mas irmãos, if you just read the chapter 3, mas se você simplesmente ler o capítulo 3, you know kingdom of heaven much more than that. você descobrirá que o reino dos céus é muito mais do que Not aquilo. just something in the future. Não é apenas algo para o futuro. Not at all. De jeito If you nenhum. read chapter 3 Leia o capítulo 3. and also in the last chapter, E também nos últimos capítulos. after the resurrection of our Lord. Depois da ressurreição do Senhor. And if you really come to the last part, at the end of this gospel, Se você chegar bem ao finzinho desse evangelho, and what the Lord said to the o disciples, que foi que o Senhor disse a seus discípulos? teaching them to obey everything I have commanded you. Ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. That definitely includes Sermon on the Mount. Isso certamente inclui o Sermão do Monte. So, brothers and sisters, Irmãos, even Darby helped us so much. ainda que Darby tenha nos ajudado tanto, Even Darby is a great scholar. ainda que Darby tenha sido um grande He erudito, really opened the word for many of us. ele realmente abriu a palavra para muitos de nós. We owe Darby so much. Nós devemos muito a ele. But when Darby tried to explain the kingdom of heaven, Agora, quando Darby tenta explicar o reino dos céus, only thing we can do is come back to the word. tudo o que podemos fazer é voltarmos à palavra. Read carefully Gospel of Matthew. E cuidadosamente ler o Evangelho de And Mateus. read carefully Book of Daniel. E ler cuidadosamente o livro de Daniel. So you understand, brothers. Agora vocês entendem And Darby continued to say, que ainda que Darby tenha continuado a dizer, because
he failed to offer the kingdom to the Jews. Pelo fato do reino não ter sido oferecido aos judeus. So the kingdom being postponed to the very end. Foi oferecido aos judeus, mas eles não aceitaram, então esse reino foi adiado até o final. Now our Lord turned to the cross. Só então é que o Senhor se voltou para os Gentiles. Turn to the cross. Ele se voltou para a cruz. Do you see that? In another word, Em outras palavras, his main purpose of coming to the world o seu propósito principal ao vir ao mundo is to offer the kingdom to the Jews. era oferecer o reino para os judeus. But because they reject him, Mas porque ele foi rejeitado, so now our Lord has to go to the cross. então o Senhor precisou ir para a cruz. And he had to perform the work of redemption for you and for E me. ele precisou então executar a obra de redenção por você e por mim, That we may be saved. para que fôssemos salvos. So brothers, Irmãos, can you believe that? você pode acreditar nisso? Now, the cross is a thought. Que a cruz seja um pensamento. When the Lord encounters some problem, some hindrance, Que ocorreu ao Senhor quando ele encontrou essa dificuldade. now he said, okay, now I turn to the cross. Então só então ele disse, bom, agora eu tenho que ir para a cruz. The Bible tells us the cross is an eternal cross. Mas a Bíblia nos ensina que a cruz é eterna. Before the foundation of the world, Desde antes da fundação do in the mundo, mind of God, na mente de Deus, the cross is already there. a cruz já estava ali. So, brothers and sisters, our Lord Jesus came down to the earth. O Senhor Jesus Cristo veio à terra. He is seeking sinners. Ele está à busca de pecadores. He wanted to die for us on the cross. Ele desejava morrer por nós na That cruz. is his main purpose. Esse é o principal propósito. And not only that, E além disso, he wanted to raise the children for Abraham ele desejava suscitar filhos para Abraão out of the stone. a partir de pedras. Upon this rock, E sobre esta rocha I will build my church. eu edificarei a minha igreja. Out of this rock, Desta rocha there will be living stones. haverá pedras vivas. So, brothers, Irmãos, the message is so clear. a mensagem é tão clara. If you come to the four gospels, Se você voltar aos 4 you know evangelhos, that's gospel. você sabe que esse é o evangelho. So we have to be careful, brothers. Precisamos tomar cuidado. Also, that's why I say read your gospel Matthew at least 10 times. Por isso que eu digo, leia seu evangelho de Mateus 10 vezes ao Let menos. the word come to you first. Permita que primeiro a você venha a palavra. Don't let my interpretation come to you first. Não permita que a minha interpretação chegue a você primeiro. Don't let Watchman's interpretation come to you first. Não deixe que a interpretação do irmão Watchman chegue a você primeiro. Don't let Darby's interpretation come to you first. Não permita que a interpretação de Darby chegue a você primeiro. If you really read the pure word of God, Se você ler a palavra pura de Deus, if you should be like Campbell Morgan at least 50 times. e se você for como Campbell Morgan, você lerá apenas ao menos 50 vezes. Now our brother 43, very, very close. Então nosso irmão ali já leu 43, já chegando pertinho. Hopefully after this conference, he tried to finish 50 times. Quem sabe até o final da conferência chega nos 50. Why, brothers and sisters? Por quê, irmãos? Because by this way, Desse you jeito, have the pure word of God within you. você terá a palavra pura de Deus em você. Even some expert, E mesmo algum even erudito, some Bible professor, algum professor da Bíblia, even some Bible scholar, ou algum erudito as great as Darby. tão grandioso quanto Darby. Brothers, Irmãos, you have to come back to the Bible. você assim mesmo precisa vir até a palavra. Then you will have a correct understanding. Então você terá uma compreensão correta. Now you see that? Vocês percebem? Why Watchman said, book of Gospel of Matthew 10 times more difficult than Revelation. Agora vocês percebem porque Mohammed disse que o evangelho de Mateus era 10 vezes mais Because complicado in que o this livro de gospel, Apocalipse. Porque nesse evangelho, Many commentators fail. muitos comentaristas falharam. And many Bible scholars are all confused. E muitos eruditos da Bíblia se confundiram. But the word of God is so clear. Mas a palavra de Deus é tão clara. Now, not only these people, not only John the Baptist, Não apenas João Batista, and not on every Jew, they did not see it clearly. e não apenas os judeus é que não conseguiram ver com Because clareza. it's very clear. Porque é claro. Daniel 2 is so simple. Daniel capítulo 2 também é muito You simples. all you have is your mental ability. Tudo que você precisa é a sua capacidade mental. Exercise your intellectual power. Exercite seu poder intelectual. Daniel 2
is yours. Daniel capítulo 2 também será You seu. can understand Kingdom of Heaven so quickly. Você poderá entender o reino dos céus de forma tão clara, No, brothers. mas não é assim. It takes another 50 years walking with God. Leva 50 anos, são necessários 50 anos caminhando com Deus. Another 50 years in the presence of God. Outros 50 anos na presença de Deus. Then, when he reached 67 years old, Foi só depois desses 50 anos, quando Daniel tinha 67 anos, then he dreamed a dream. é que ele teve um sonho. He saw a vision himself. E ele mesmo teve uma visão. No longer a dream of an emperor. Não mais era o sonho de um imperador. Now it's a dream of a captive. Agora era o sonho de um cativo. Then Daniel was so matured. Daniel então já estava tão maduro. When he learned so many lessons in the last 50 years, Depois de ter aprendido tantas lições pelos últimos 50 his anos, eyes opened. seus olhos foram abertos. When he was 17, Quando ele tinha apenas 17, he see the splendor of the kingdom. ele viu o esplendor daqueles reinos. Gold, silver, brass, and iron. Ouro, prata, bronze e ferro. It was so sad. Foi tão triste He was being captured into such a kingdom que ele tenha sido capturado para tal as a reino, slave. como um escravo. But he was so fortunate. Mas, por outro lado, foi tão bom He was able to usher into the palace. que ele foi capaz de ser introduzido no palácio. He is at the roof of the world. E ele estava como que no teto do mundo. You are the golden head. Tu, ó rei, és a cabeça de And ouro. Daniel is at the golden roof. E Daniel estava como que naquele teto de ouro, When he was 17. quando tinha 17 anos de That's the idade. world to Daniel. Esse era o mundo para Daniel. But after 50 years, Mas depois de 50 anos, he not only just see the outer appearance of the kingdom, ele não viu apenas a aparência exterior do rei, he received the do reino. insight. Ele viu lá de dentro. He is able to penetrate into the true nature and true color of the kingdom. Ele foi capaz de adentrar na verdadeira natureza e nas cores reais daqueles impérios. Instead of gold, silver, bronze, and iron. E em vez de ouro, prata, bronze e ferro, Instead of the awesome splendor, em vez daquela estátua maravilhosa, esplendorosa, what he saw, o que ele viu 4 foram beasts 4 bestas from the great sea, vindo do grande mar, from the Mediterranean Sea. o mar Mediterrâneo. Brothers, if you can see what God sees, Se você for capaz de ver o que Deus vê, then what do you see? então o que você vê? You see the true nature and color of the kingdom. Você verá a verdadeira natureza, as verdadeiras cores desses reinos. They are bestial in nature. A natureza deles é de besta. What does that mean? Isso significa o quê? That's sinful, fallen nature. Isso significa que trata-se de uma natureza pecaminosa, This caída. earthly kingdom Estes reinos da terra were built according to bestial nature. foram edificados de acordo com essa natureza de besta, de animal. Outwardly splendor, Por lado de fora, muito esplendorosa, inwardly, mas do lado de dentro, you know how they should compare to the lion, leopard, bear, and unknown beast. você sabe que ele precisava ser comparado com o leão, o leopardo, o urso e aquela besta So desconhecida. same events, São os mesmos eventos. different view, Eram visões diferentes. same events, São os mesmos eventos. same 4 great empires, Os mesmos 4 grandiosos different impérios. angle of viewing, Pardon? different angle of viewing. Eram ângulos de vista diferentes. You see that? You don't look at the thing from the conqueror point of view. Você não mais via as coisas do ponto de vista do conquistador. In Daniel 7, Em Daniel capítulo Daniel 7, saw something in the captive point of view. Daniel viu aquela besta do ponto de vista daquele que havia sido conquistado. How the Israel can be compared with the lamb. Como é que Israel podia ser comparado com um cordeiro? From the mouth of lion Estava na boca do to the leão, mouth of bear, passou na boca do and so urso on and so forth. e assim por diante. Brothers, is there any hope? Será que há alguma esperança, irmãos? In Daniel 2, No capítulo 2 de Daniel, yes, sim, at the end time, no final dos tempos, Messiah should come, o Messias viria, bring in the hope of glory. trazendo a esperança da glória. Thank God for that. E graças a Deus por But isso. that's why he was young. Mas isso foi visto por Daniel quando He era must be jovem. very excited. Ele devia ter ficado muito But empolgado. brother,
He failed to understand the world. Ele não conseguiu entender o mundo, Like today's young people. assim como os jovens hoje. They only see the outward appearance. Somente conseguem ver o aspecto exterior, They do not know the fallen nature of the world. mas não conhecem a natureza caída desse mundo. They do not know that the world lying under the evil one. Não sabem que o mundo jaz no maligno. The world try to get you. O mundo tenta te capturar. They know young people are clever. Eles sabem que os jovens são inteligentes. So remember, Lembre-se, they will give you all the splendor, eles vão te mostrar todo aquele esplendor, all the bright future. todo aquele futuro brilhante. That when Daniel was 17. Mas isso, lembre-se, aconteceu com Daniel quando ele tinha apenas 17 Now, the anos. more he grew, Agora, quanto mais ele the cresceu, more he walked with God, quanto mais ele caminhou com Deus, the more his eyes opened. tanto mais seus olhos se abriram. And now he also see the fifth kingdom. E de novo, aqui ele viu o quinto reino. The fifth kingdom is different from another four. Ele observou que esse quinto reino é diferente dos primeiros 4. Can you derive human rights from the fourth kingdom? Será que você consegue tirar os direitos humanos daqueles primeiros 4 reinos? Theoretically, yes. Em teoria, sim. You may have a wonderful system. You may have very wonderful political system. Você pode ter um sistema político muito maravilhoso. But don't forget, Mas não se esqueça, because the kingdom is composed of all sinners. estes reinos são compostos de pecadores. Some sinners graduated from Harvard, from Oxford. Alguns daqueles pecadores conseguiram seus diplomas em Harvard, em They are Oxford, still sinners. mas ainda assim são pecadores. So, my brother, sister, Irmãos, no matter what kind of wonderful political system you have, não importa que tipo de sistema político maravilhoso você possa ter. sometimes you think, Talvez você pense às if vezes, someone can become the president, se alguém pudesse se tornar o presidente, everything will be solved. tudo será resolvido. You give so much hope with it. Você deposita tanta esperança naquilo. Often you end up with disappointment. E frequentemente ficamos desapontados. That's what happened in the United States. É isso que aconteceu nos Estados Unidos. Think about it. When they give the vote to a president, Quando eles depositam seu voto em um presidente, they almost consider someone as idol. ele quase que idolatram aquela pessoa. But what happened today? Mas e hoje, o que aconteceu? So, my brothers and sisters, remember, Lembre-se, irmãos, don't be misled by the outer appearance of this world. não seja enganado pelas aparências exteriores desse mundo. So now remember, Lembre-se, in contrast with the four kingdom, earthly kingdom. em contraste com aqueles 4 reinos terrenos, What is kingdom of heaven? o que é o reino dos céus? Of course, this kingdom is the fifth one. Claro, este é o 5º reino. Is the kingdom of God? É o reino de Deus, Is the kingdom of é heaven? o reino dos céus. What's the difference between the earth and the kingdom and the heaven? Qual que é a diferença entre a terra e os céus? Because the earth has been polluted by sin. A terra foi contaminada pelo pecado. The beast is an evil and ugly expression of sinful man. A besta é uma manifestação visível, horrível desse homem pecador. Now, do you think there is hope with this world? Agora, você acha que existe esperança com este mundo? Do you expect human rights in this world? Você realmente espera direitos humanos neste mundo? Outward appearance, yes. Do ponto de vista exterior, sim. You have even women's right. Você tem os direitos da mulher. Today, even we have children's right. Hoje em dia, você tem até os direitos da criança. Outward appearance, yes. Ou seja, do ponto de vista exterior, In sim. the stage, you find there is no racial problem. They are not supposed to have any racial problem. Lá nos Estados Unidos, você não deve ter qualquer tipo de problema racial. That's above the table. E isso está por cima da mesa só. How about beneath the table? Mas a pergunta é a seguinte, e o que rola por debaixo da mesa? If you really want to see something beneath the table, Se você realmente deseja ver por debaixo da mesa, that's what Daniel saw. foi isso que Daniel viu. So, brothers, he saw the fifth kingdom Ele viu o 5º reino, in chapter 7, no capítulo 7, corresponding to the kingdom of heaven. que corresponde ao reino dos céus, Corresponding to that kingdom of stone, correspondente àquele reino da rocha, kingdom of rock, aquele reino da rocha. and now the kingdom of Son of Man. Aí encontramos o reino do Filho do Homem. Now in Hebrew, No hebraico, they have not many adjectives. não existem muitos adjetivos. So sometimes they take two nouns to describe something. Então, às vezes, eles tomam 2 substantivos para descrever algo. For example, son of sorrow.
Por exemplo, o filho de dores. It doesn't mean that sorrow gave the birth to his son. No. É claro que não quer dizer que as dores deram à luz um filho. That son is not a biological sense. Não é um filho do ponto de vista biológico. Now, the son is a noun. Agora, observe, filho é um substantivo. And then the sorrow is also a noun. Dores também é um substantivo. It means somebody gone through a long suffering. Mas isso significa alguém que tenha passado por um longo How sofrimento. do you describe him? Como que você descreve The essa pessoa? son of sorrow. Um homem de dores, filho de dores. Barnabas, O Barnabé, the son of consolation. o filho da consolação. How do you describe Barnabas? Como você descreve You Barnabé? need two nouns. Você precisa de dois nomes Remember? substantivos. And consolation Consolação and son. e filho. The son doesn't mean biological sense. Agora, nesse sentido, esse filho não é biológico. It simply means that someone always give people consolation. Significa de alguém que sempre é capaz de confortar, de consolar Now, outrem. do you understand? Agora vocês compreendem. Now, by the same way, Da mesma maneira, what is son of man? o que é o filho do homem? He is the man of man. He's the man of... Man of man, yeah. Ele é o homem de homem. This is a man that he is indeed a man. É um homem que de fato é um homem. Now you know Agora você how sabe we fail God. como que nós falhamos para com How we Deus. have fallen to such a state, Como que nós caímos a um estágio tão baixo. to the state of subhuman. Nós caímos para um estado que é subhumano. If human, Se fosse humano, it must be the man according to God's will. deve ser então humano de acordo com a Look vontade at de our Lord Deus. Jesus. Veja o Senhor Jesus He Cristo. the man indeed. Ele é o homem de fato. He the man according to God's will. Ele é o homem de acordo com a vontade de Deus. But brothers and sisters, we all are short of glory of God. Mas nós todos caímos, estamos aquém da glória de Deus. Compare with Christ. Comparado com Cristo, The second man, o segundo homem, brothers and sisters, it will put us to shame. ele realmente nos envergonha. So remember, only when the Son of Man rule over the world. Somente quando o Filho do Homem reinar sobre a terra, This is the kingdom of heaven. somente então teremos o reino dos That's céus. heaven on earth. E isso será os céus na terra. No wonder. Não é de admirar 80 times in the four Gospels, que nos 4 evangelhos 80 vezes Jesus referred himself the Son of Man. o Senhor faz referência a si mesmo como The o Filho do Homem. Son of Man. O Filho do Homem. It always try to impress the readers. Ele sempre tentou impressionar as pessoas. Not just Daniel 2, Não apenas com Daniel capítulo 2, also Daniel 7. mas também com Daniel capítulo My 7. brother, if you read Daniel 7, Se você ler capítulo 7 de you will Daniel, find something more than Daniel 2. você encontrará algo que vai além de Daniel capítulo 2. Now, brothers, first, Em primeiro let us lugar, ask one question. precisamos perguntar: When the Son of Man established his kingdom? quando é que o Filho do Homem estabeleceu o seu reino? When he obtained his kingdom? Quando que ele obtém o seu reino? That's very important. Isso é But importante. before you do that, Antes de fazer isso, when he should be born? quando deve ele nascer? Does that mean that he'll be born at the very, very end time? Será que ele nascerá no finzinho dos tempos? So Daniel 7 will give us the answer. Capítulo 7 de Daniel nos responderá essa pergunta. And not only when he was born. E responde não apenas quando ele We nasceria, also ask when he obtained his kingdom. mas precisamos perguntar quando que ele obtém o seu reino. If you get the answer, right answer, Se vocês pegar a resposta certa, then you understand kingdom of heaven. você entenderá muito bem o reino dos céus. With that understanding, E com essa you compreensão, come back to the Gospel of Matthew. você volte ao Evangelho de Mateus. The whole book will open to you. E todo esse livro se abrirá a você. So I think let us have rest for 15 years. No, not 15 years, 15 minutes, Vamos descansar 15 minutos. and we will come back. Depois voltaremos. Just a rest. Vamos um descanso.